Boa noite, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira para celebrar ao nosso Deus e uma quarta-feira em que estamos iniciando o mês de novembro, a primeira quarta-feira de novembro. E durante as próximas quartas-feiras, durante essa e as próximas quartas-feiras do mês de novembro, nós vamos aprender ou relembrar acerca de alguns homens de Deus, alguns homens que erraram, acertaram, mas que nós podemos aprender com os seus erros e com os seus acertos, tá bom? Hoje nós vamos ter uma palavra com o irmão Ricardo e ele vai trazer, à luz da palavra de Deus, um desses homens que nós vamos aprender ou relembrar com os seus pontos positivos e com os seus pontos negativos, como fazer e o que não devemos fazer, porque a Bíblia ela não esconde erros e ela nos ensina através dos erros e acertos dos homens. Nós vamos adorar a Deus com o ministério de louvor nesse momento, tá bom? E em seguida o irmão Ricardo estará trazendo a palavra, falando sobre um desses homens da palavra de Deus, um desses homens da Bíblia. Vamos fazer uma oração. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos proporciona, por mais um mês, ó Pai, pelo mês de novembro. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos capacita. Te peço a Deus pela palavra que o Senhor já colocou no coração do irmão Ricardo na noite de hoje. Te peço a Deus pelos louvores que iremos entoar nesse momento. E toda a celebração de hoje, ó Deus, sirva para o nosso aprendizado e também para adorar o Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou aqui, ó, de azul, em comemoração aí, ou em alusão, né, a nossa conscientização do Novembro Azul, né? Então, os homens estarão com a palavra durante as próximas quartas-feiras e estudando sobre homens da Bíblia. Então, todos nós vamos aprender ou vamos relembrar, tá bom? Deus te abençoe. Sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar quebrantados de coração. Todos os cativos, todos algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Todos conhecem a Consolar. A consolar todos os que choram. Ancião de luto e são, uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor.
justiça. A consolar todos os que choram. Uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, Para a sua glória. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quebra as nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu vou, Senhor. Eis-me aqui. Se disponha para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Vamos declarar: eu vou, 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 eu vou. Pode me mandar, eu irei, Senhor.
Você pode aplaudir ao Senhor? Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja Batista Cuidar. Graça e paz. Espero que todos estejam bem. E é motivo de muita alegria, mais uma vez, estar com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, para que nós possamos dialogar e conversar sobre aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E hoje nós vamos estar conversando sobre a vida de um personagem muito importante na história bíblica, na história de Israel. Nós vamos estar falando um pouco sobre o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas vamos começar pedindo a orientação ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por, mais uma vez, ter essa oportunidade de se dirigir às tuas ovelhas, de se dirigir ao teu povo, ó Pai, na qualidade de mensageiro, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, porque eu tenho certeza que já estou abençoado, já estou exortado, já estou ciente, cônscio, ó Pai, daquilo que Tu quer para nós. Senhor, que o Senhor possa, da mesma forma, falar no coração dos meus irmãos, da mesma forma, exortar, da mesma forma, orientar, Senhor. Pai, que seja a Tua voz a nos guiar. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o rei Davi. Rei Davi é um homem que é conhecido como o homem que tem segundo o coração de Deus. O homem que Deus escolheu para comandar a nação. Mas aonde começa isso? Aonde começa isso? Por que da escolha de Davi? É importante que a gente saiba da escolha de Davi. Isso tudo começa lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, né? Quando Deus chama Abrão. Quando Deus chama Abrão, que ele saia da parentela, saia da terra, que ele saia da casa do pai, que ele vá para um local aonde será mostrado. Isso tudo começa ali. É o início do povo de Israel. É o início da nação. E Abraão é o pai dessa nação, é o primeiro, e da descendência dele sai a grande nação de Israel. Do seu filho, Isaque, sai a grande nação. Abraão sai conforme o mandado do Senhor, sai da sua terra original, de Ur dos Caldeus, e se dirigia em direção a Canaã. Mas por algum motivo ele não chega em Canaã. Ele para no meio do caminho e ali ele se estabelece. E ali ele tem o seu primeiro filho, Ismael, e tem o seu filho da promessa, que é Isaque. A esse Isaque é que é dada a missão de continuar a grande nação prometida por Deus a Abraão. E Isaque também tem a sua família. Isaque tem seus dois filhos, Jacó e Esaú. E é Esaú que era o primogênito, mas perde a primogenitura para o seu irmão Jacó, e então é Jacó que vai dar continuidade ao maravilhoso plano de Deus de constituir uma nação só para ele, uma nação separada. E Jacó, então, dando continuidade, tem 12 filhos. E o filho de Jacó, José, é o que dá continuidade. Passa pela linhagem de José. E de José, depois de 400 anos no Egito, depois de 420 anos, que José levou a sua família para morar no Egito, lembramos que José foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, mas Deus o abençoou, ele tinha um dom especial
e através desse dom dado por Deus, ele interpreta os sonhos de um faraó. Esse faraó estava muito atribulado, porque ele sonhou com 7 vacas gordas, depois ele sonha com 7 vacas magras, e José então interpreta que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura, e 7 vacas magras seriam 7 anos de seca, 7 anos em que a terra não produziria. Então, ao interpretar dessa forma os sonhos do faraó, ele ganha a incumbência de ser o grande governador do Egito. E acontece como ele havia revelado ao faraó, são 7 anos de fartura, na qual ele guarda tudo que é possível. Depois vem os 7 anos de seca, os 7 anos de miséria, na qual o mundo de até então passa a ser dominado pelo Egito, passa a comer na mão do faraó propriamente dito, podemos dizer assim, porque no Egito era o único lugar onde tinha mantimento. E com isso, os seus irmãos, aqueles que o venderam, tiveram também que ir ao Egito, a mando do seu pai Jacó, e a gente vai conhecer a história, a gente já conhece a história do maravilhoso encontro de José com seus irmãos, e depois ele manda que o seu pai venha, e toda a descendência de Abraão, que agora o patriarca é Jacó, sai da onde está e vai para o Egito. Acontece que 400 e tantos anos se passaram, um outro faraó não conheceu, ou pelo menos ignorou a história de José, e passa a temer o povo hebreu, porque o povo hebreu se multiplicou, o povo hebreu é muito forte, ele passa a temer e passa a oprimir o povo hebreu. 420 anos passa, a promessa do Senhor que a 4ª geração seria retirada desse estado de cativeiro, promessa essa feita a Abraão lá atrás. Deus levanta então Moisés. Moisés vai até Faraó e consegue conduzir o povo para fora do Egito. Aí a gente conhece a belíssima história. Moisés estava no deserto, Moisés que foi criado pela filha de Faraó, porque os hebreus estavam crescendo. O Faraó manda que todas as parteiras do Egito, ao nascer hebreus, que fossem meninos, que deveriam ser mortos, mas uma das parteiras não cumpre, né? E nasce Moisés. Moisés fica escondido com a sua mãe, até quando dá, e por fim, a mãe de Moisés, já não tendo mais alternativa, pega um cesto, coloca betume, faz aquele aconchegozinho, bota ali Moisés e bota para descer o rio Nilo, e pela misericórdia do Senhor, pela mão do Senhor, aquele cesto encalha próximo de um local aonde a princesa filha do faraó, se banhava. Ela vê o cesto, ela pega o cesto. Essa é a história que a Bíblia conta. E por ela ser uma jovem, não ser mãe, ela se preocupa quem alimentaria aquele bebê. E Miriam, a própria irmã de Moisés, oferece a mãe, Joquebede, que poderia alimentar aquele bebê. E assim, Moisés é amamentado pela sua própria mãe, mas sob os cuidados da princesa, filha de Faraó. Então Moisés ali cresce, Moisés leva a educação egípcia, Moisés aprende as letras egípcias, mas já na fase adulta, Moisés, se sentindo já constrangido por saber que ele era hebreu, saber que o povo dele estava sendo oprimido por aquele faraó, Moisés, então, não aguentando mais aquilo, vendo algo acontecer, uma opressão acontecer na sua frente, ele toma partido, acaba por matar um egípcio na frente de hebreus.
Ele imaginou que ganharia respeito, que ganharia uma posição especial para o povo hebreu. Mas não é isso que acontece. Em uma outra oportunidade, Moisés vai se intrometer agora, vai tentar apaziguar algo que havia entre dois hebreus, e ele ouve aquela frase: vai me matar também, como matou o egípcio. Aquilo magoa profundamente Moisés. Moisés vai embora, vai para o deserto e lá some na poeira. Porém, um belo dia o Senhor o chama de uma sarça ardente e diz que ele tem uma missão, a missão de conduzir o povo que está no Egito à terra prometida. E a gente conhece a história de todo o desenrolar, de todo o processo que leva o povo até a passagem do Mar Vermelho, a pés secos. Todo o exército de Faraó morre na água, e após isso, a condução do povo do deserto, Deus, então, troca o líder. Moisés não entraria na terra prometida, mas Josué, filho de Num, o fiel escudeiro, general de Moisés, esse sim conduziria o povo e entraria na terra prometida. E a partir daí, muda-se o cenário. A partir daí já é um povo, já é uma nação que precisa ser conduzida, que precisa ser estabelecida. E então é instaurado a época dos juízes. Débora, Jefité, Gideão. Esses são os juízes que a Bíblia vai nos contar. E tem mais outros, muitos outros juízes. E um dos juízes que se destaca é Samuel. Samuel é um dos juízes que também ganha a missão de sacerdócio e de profeta. Então, Samuel está à frente desse povo. Depois de Josué, um grande líder que se estabelece é Samuel. Sendo que, certa feita, o povo vai até Samuel e diz: peça a Deus um rei para nós, como as outras nações. Samuel, então, se entristece muito com aquilo, mas Deus diz para Samuel: não, eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a mim. Então, o Senhor não gosta muito da ideia. Deus não gosta muito da ideia, mas Deus, na sua infinita misericórdia, permite ao povo e fala para Samuel: vai, já preparei um, o nome dele é Saul, filho de Quis, está cuidando de alguns animais no campo. Vá até ele e unja-o rei em Israel. Assim Samuel o faz, acha Saul, unge o rei. Só que Saul não agradou ao Senhor. Saul não agrada. É dado ordem a ele que ele fosse a uma batalha e que nessa batalha ele deveria destruir toda a cidade, matar o rei, matar tudo que se movesse, destruir tudo, porque aquele povo havia sido mal com Israel, quando Israel saía do Egito. A ordem era exterminar. Saul conduz o povo. Saul vai com o seu exército e guerreia, vence a guerra, poupa o rei, e os homens pegam tudo que havia melhor naquelas cidades, e levam para Israel, desobedecendo assim a palavra do Senhor. E pior, Saul vai até uma outra cidade, faz um monumento em sua homenagem e faz com que os homens o adorem ali. Isso causa grande ira no Senhor, que chama o profeta e envia o profeta Samuel até a ele. E lá nesse embate, Samuel diz para ele: por que tu fizeste? Você tinha só uma missão, você tinha só algo a fazer e você não fez. E Saul então vai dizer: não, eu fiz, eu cumpri o que o Senhor mandou, eu fui lá, eu derrotei. O rei está aprisionado comigo.
Samuel então diz, e que barulho de balido é esse? Que mugidos são esses que eu ouço? É que os homens pegaram, né, o melhor dos bois e das vacas, trouxeram, porque a gente vai sacrificar ao Senhor. Aí Samuel diz, você acha que o Senhor precisa tanto assim de holocaustos e sacrifícios do que se obedeçam a Ele? Ele te deu uma única ordem. Ele queria que você exterminasse aquilo tudo, que aquelas pessoas fossem exterminadas. E você pegou o melhor. Inclusive, o rei ainda é vivo. Por causa disso, o Senhor te rejeita, Saul, por você não ter obedecido à voz dele. Isso daí causa um grande alvoroço, porque Saul não aceita que ele vai perder o trono, e há um embate ali com Samuel ali, e acaba que Samuel vai tentar ir embora e Saul agarra no vestido dele, as vestes de Samuel é rasgada. E aí vem a profecia, assim como tu rasgastes o meu vestido, está rasgado o teu reino. Então ali Samuel vai embora e a Bíblia vai dizer que Samuel não viu, e Saul não viu mais Samuel até o dia da sua morte. Então, o Senhor chama Samuel para uma conversa e diz que Saul perdeu o comando e que ele já tinha encontrado um outro homem e que ele tinha escolhido um outro. Daí vem essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus é que fala para Samuel, eu já escolhi um para reinar em Israel. Já escolhi um dentre os filhos de Jessé. E lá, que está lá em Belém. E manda que Samuel vá até lá. Manda que Samuel vá ungir o novo rei de Israel. Samuel teme pela sua vida. Samuel vai dizer que, mas Senhor, se eu lá for, Saul vai ficar sabendo e vai mandar me matar. E o Senhor dá uma estratégia para ele, pega uma ovelhinha, vai lá, diz que você vai fazer um sacrifício, diz alguma coisa, não esquenta a cabeça. Eu já provei para mim um rei de Israel, ou seja, eu já escolhi uma pessoa que me agrada, eu já escolhi aquele que está segundo o meu coração para reinar Israel. Daí vem essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Aí depois nós vamos saber que Samuel vai até a casa de Jessé, passa-se 7 filhos de Jessé, e Samuel, já ao chegar, já vê Eliabe, né? Já vê Eliabe, que é um rapaz forte, um rapaz bem apessoado, e Samuel já acha que é ali que vai ser, e o Senhor fala não. Depois vem o segundo, e o Senhor fala não, o terceiro, e chega até... Se o próprio Jessé diz, olha, acabou. Aí Samuel falou, mas acabou seus filhos? Não, ainda tem o caçula, que está lá no campo com as ovelhas. Aí Samuel fala, então manda ele vir, que enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa para comer. E quando vem o pequeno Davi, a Bíblia vai falar que ele tem olhos tenros e feições tenras, né? De uma feição infantil, angelical. Quando Samuel bate os olhos nele, o Espírito do Senhor vai dizer para ele, é esse. Então ele pega um chifre de carneiro cheio de óleo e derrama sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Aí tem todo um desenrolar da história. Davi vai tocar harpa para Saul, porque o Espírito do Senhor se retira de Saul, e Saul agora está sendo atormentado, Saul agora não consegue mais dormir, então os conselheiros orientam ele que ele ouça música para que se acalme e consiga dormir, e a música vai vir através de harpas, e essas harpas, ao procurar um harpista, descobre-se Davi, filho de Jessé. É a entrada de Davi no grande palácio que
futuramente ele seria o grande rei. Ele entra no primeiro momento como arpista, para trocar a harpa, para acalmar o coração de Saul. E a história vai se desenrolando, Saul vai ficando cada vez mais alterado, até o dia que Israel começa um combate com os filisteus. Aí, Israel não podia com o exército dos filisteus, porque o exército dos filisteus tinha um grande e valente soldado. O nome dele era Golias, a gente conhece a história. E naquele momento, Israel fugindo da guerra, aquele homem afrontando a nação de Israel, gritando que não tinha ninguém para guerrear contra ele, que eles mandassem um homem para guerrear contra ele. E num dado dia, Jessé manda que o pequeno Davi, o jovem Davi, já não era tão mais pequeno assim, o jovem Davi vá até os seus irmãos que estão alistados, estão no fronte de batalha. Vai levar alguns mantimentos, vai levar alguma coisa para eles. E ao chegar lá, o jovem Davi vê aquela situação, ele entende que aquilo é uma situação vexatória para o povo de Deus, para o povo de Israel, se escondido atrás da pedra, com medo do grande guerreiro filisteu. Davi se propõe a lutar contra ele. Mesmo não tendo a estratégia militar, mesmo não tendo o treinamento militar, mesmo não tendo porte militar, mas ele se propõe. E a história bíblica vai contar que com uma funda e uma pedra, Davi consegue abater aquele homem grande. E com a própria espada do homem, Davi arranca a sua cabeça. E Davi, então, passa a ser exaltado na nação de Israel como um grande guerreiro também. E o desenrolar da história, alguns anos se passa quando finalmente Davi consegue se assentar no trono de Israel como o rei. E ele reina entre 1006 e 966 a.C. Davi agora é o rei de Israel. Davi se torna um grande rei conquistador, um grande rei guerreiro. Chegou no ponto mais alto de Israel. Era o grande rei de Israel. Tudo isso eu falei porque agora eu vou entrar no texto que vai nos dar base para essa mensagem. Esse texto se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, que vai dizer assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Aí, nós, irmãos, temos um problema. Davi tinha um problemão. Ele possuiu uma mulher que não lhe era permitido. Uma mulher que tinha marido. O que fazer nessa hora? O que fazer? Vamos abrir um parêntese rápido aqui. Vamos dar uma refrescada na história de Davi. Sabe, hoje em dia nós temos, como homens, nós temos que nos preocupar com 3 aspectos da nossa vida. Com o nosso físico, com o nosso emocional e com o nosso espiritual. Davi, um grande guerreiro,
desleixou-se da sua parte física. O texto que nós lemos vai dizer que uma tarde Davi levantou-se da cama. O grande guerreiro, o grande rei Davi, agora se tornou sedentário. Estava deitado à tarde, estava dormindo à tarde. Enquanto todo o povo, todo o seu exército estava na guerra, estava cercando Rabá, o grande rei estava deitado em casa. Desleixou-se do seu físico. Desleixou-se da sua presença, da sua posição de guerreiro. Irmãos, nós não podemos nos abandonar o nosso físico. Nós devemos sempre nos preocupar com o nosso físico. Nós devemos sempre nos preocupar com o nosso coração. Devemos sempre estar em movimento, fazendo um exercício físico, dando uma caminhada, uma pedalada, jogando um futebol, fazendo uma musculação, seja o que for. Nós não podemos desleixar. Nós não podemos ter vida sedentária. Porque vida sedentária, ela vai concomitar com a vida emocional desleixada também. Veja que Davi estava lá jogado na cama, levanta uma tarde, mente vazia, o adágio popular vai dizer que mente vazia é oficina do inimigo, e agora ele se levanta e vai dar uma olhadinha pela sua janela e vê uma mulher. Diga-se de passagem, a Bíblia vai dizer muito bonita. Se a Bíblia diz que era muito bonita, eu creio. Então ali, Davi se descuida do seu emocional, se desequilibra. Nós não podemos, homens não podem se desequilibrar do seu emocional. Homens têm que ter firmeza, cuidar do físico, cuidar da aparência, cuidar do corpo e cuidar das emoções. Tem que ficar grudado no Espírito Santo, tem que estar buscando sempre a presença do Espírito Santo em oração e leitura da palavra de Deus para que não aconteça isso. Para que, ao ver uma mulher muito bonita ou algo que chame muita atenção, haja um desequilíbrio. Como houve aqui com o nosso grande rei Davi, se desequilibrou emocionalmente, foi guiado pelos olhos, deixou de ser guiado pela sua razão, deixou de ser guiado pelo Espírito Santo para ser guiado pelas emoções. E isso vai levar ele a perder no campo espiritual também. Tá vendo? Ele deixou do seu físico, que ele estava dormindo, ele era para estar guerreando, ele era para estar em movimento, mas ele preferiu ficar em casa e ficar em casa dormindo, se desequilibra do emocional e agora vai cair no espiritual. Por quê? Porque ele possui uma mulher que não lhe era permitida, uma mulher que tinha marido. No campo espiritual se chama adultério. Ele comete adultério. Olha onde é que leva a ociosidade. Olha onde é que levou o desleixo de Davi como grande rei, como o grande rei guerreiro que foi instituído, que foi escolhido pelo próprio Deus. Se descuidou do físico, das emoções e agora se descuida do espiritual. E agora? O que fazer? O homem segundo o coração de Deus, o homem que era o símbolo de presença de Deus, esquece do seu compromisso espiritual e possui esta mulher. Tiago, capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte, livro da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer que deixa eu botar os óculos aqui. Vai nos dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Ou seja, Davi se deixou seduzir pelo poder.
Davi se deixou seduzir pelo trono. E isso vai gerar morte, porque ele achou que estava em uma posição que poderia ser maior do que Deus. Que veja que o que ele faz? Ele manda os homens para a guerra. Ele envia Joabe para a batalha. Olha, enviou os homens para a guerra, mas ficou. Depois, ele vê uma mulher, ele envia pessoas até essa mulher. Aí a pessoa vem e fala, olha, é uma mulher que não te possui, você não pode possuir, porque ela tem marido. Inclusive tem nome, é um dos seus soldados, é Urias, o hitita. Davi não se preocupou com isso, traga para mim. E veio a mulher, e ele se deita com ela. Davi se achou maior do que Deus. Quantas pessoas hoje estão pensando, estão agindo semelhante a Davi? Estão se achando maior do que Deus. E pior, ao chegar a notícia que essa mulher estava grávida, Davi, então, arquiteta um plano, ele continua se achando Deus. Ele manda recado para Joabe, o seu grande general. Joabe, manda que Urias venha para casa. Dá um bônus para ele, dá uma licença, dá uma folga para ele da guerra. Manda que ele venha para casa. E Joabe cumpre, manda Urias para casa. Só que Urias é fiel ao grande rei Davi, ao personagem rei Davi, e não vai para a sua casa. A Bíblia vai dizer que ele fica dormindo à porta do palácio. E agora? Quando Davi descobre que Urias não foi para casa, Davi tem um segundo plano. Ele continua se achando Deus. Ele continua querendo reger a história. Traz Urias, faz um banquete, embebeda o camarada e diz, vai para tua casa agora, vai para tua mulher. E ouve novamente a negativa de Urias. E agora? O que fazer? O homem não quer ir para casa. O homem não quer ir para casa e possuir a sua mulher, para que possa pelo menos dar uma impressão de que aquela gravidez era do camarada. Davi continua querendo ser Deus, essa mania dele de ser Deus. E então, não tendo alternativa, Davi manda um recado pelas próprias mãos de Urias para Joabe. Olha, vê onde é que é o fronte mais violento que nós temos aí. Faz o seguinte, bota Urias na frente e fica todo mundo atrás. Vamos ver que bicho que dá. E naquele fronte há uma grande batalha. Muitos homens morrem, inclusive Urias. E Joabe vai mandar um recado para o rei. Rei, fomos para a batalha. Lutamos, perdemos muitos homens, inclusive Urias. Então o rei, tranquilamente, ao receber a informação de que a batalha foi ferrenha, a batalha foi dura, muitos homens morreram, ele se entristece. Mas quando ouve falar que também morreu Urias, o rei dissimula. Não, tranquilo, batalha é assim mesmo, guerra é assim. O que nós vamos fazer, né? Vamos continuar firme. E acha que está tudo tranquilo. Acha que está tudo certo. Só que ele se esquece que quem o escolheu foi o Senhor. E o Senhor, ele tem um compromisso com a verdade e com a justiça. Envia o profeta Natã, no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, vai dizer que o profeta Natã foi até Davi. Chegou até ele e disse, Senhor, vou lhe contar uma história. Haviam 2 homens numa cidade. Um era rico, outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele.
Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Ele só não esperava que o profeta botasse o dedo na cara dele e dissesse: você é este homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel a ajudar. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã então responde: o Senhor já perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Meus irmãos, Davi faz a coisa mais impressionante. Faz a coisa mais relevante para ele fazer nesse momento. Ao ser fagado, ao ser descoberto o seu pecado, ele não tenta mais ser Deus, ele não tenta mais dissimular, ele não tenta mais querer imitar, querer fazer algo que não era da competência dele. Mas ele faz o que todo homem, o que toda mulher deveria fazer: reconhecer que pecou contra o Senhor. E é isso que ele faz, é isso que ele diz ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. Gente, aí a história começa a mudar. Aí, do grande rei conquistador, do homem segundo o coração de Deus, ele passa pelo ciclo do homem que o próprio Senhor vai dizer que o desprezou, você me desprezou. Mas agora Davi, reconhecendo o seu pecado, agora Davi, reconhecendo os seus erros, vai dizer: pequei contra o Senhor. Depois de todo o descuido que Davi teve, ele reconhece o seu pecado. Ele vai reconhecer a sua incapacidade. Ele vai reconhecer o que ele tinha feito. O Salmo 51, meus irmãos, é uma oração que eu acredito que tenha sido nesse momento que Davi fez. Ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, porque por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razões em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro.
Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. É a oração de arrependimento de Davi. Sabe, isso me leva a pensar quantas pessoas hoje estão com essa mania de Davi. Mania de ser Deus. Mania de querer guiar o curso dos acontecimentos. Dão ordens, executam, trazem, levam. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão carregando a mulher de Urias nas costas? Quantos homens estão levando a mulher de Urias? Estão possuindo a mulher de Urias sem que seja lícito? Quantas mulheres também estão sendo possuídas pelos Davis da vida? Relações ilícitas. Aqui nós estamos falando de relações íntimas, mas nós podemos trazer para qualquer área isso. Quantas pessoas estão carregando a mulher de Urias em forma de dinheiro, por exemplo? Dinheiro ilícito? Bens que foram conquistados ilicitamente? Posições que foram conquistadas sem que houvesse a legalidade na coisa? Locais onde pessoas estão que não era para elas estarem? E essas pessoas continuam querendo ser Deus, assim como Davi. Assim como Davi quis ser Deus. Não foi para a guerra. Mandou que o povo fosse. Viu a mulher, mandou que a mulher viesse. Fez o que quis com a mulher. Depois, ao saber da gravidez, armou, arquitetou, até que tirou a vida do marido da mulher. E só parou quando o profeta botou o dedo na cara dele e disse: você é esse homem. Você é o que matou o inocente por causa do seu pecado. Será que vamos precisar esperar que um profeta bote o dedo na nossa cara e fale: você é este homem, você é essa mulher? O grande mal da atualidade é exatamente viver na contramão das afirmações bíblicas. Reconhece-se como pecador. Nós temos que nos reconhecer como pecador e pedir por misericórdia para Deus. Muitos estão vivendo achando que são deuses de si mesmo. Assim como Davi achou que era Deus de si mesmo. Só que Davi teve a misericórdia do Senhor. E quantos não conseguem alcançar essa misericórdia? E quantos, quando são confrontados com seu pecado, ainda tentam dizer que foi culpa de A, de B, de C? É preciso que nós entendamos que esse Davi aqui sou eu. Esse Davi aqui é o que toma atitudes que por Deus são reprovadas. Esse Davi aqui pode ser eu, pode ser você, que está vivendo com a mulher dos outros, que está no local onde não é seu, que está fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. É preciso que a gente seja igual a Davi, tenha coragem de fazer igual a Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova o meu espírito. Reconheça-se como pecador, peça misericórdia do Senhor. Não esperemos esse confronto com Deus vivo. O livro de Hebreus, a carta de Hebreus vai falar: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não esperamos isso. Olha a sentença que foi pronunciada para Davi. O que ele fez em oculto, alguém iria fazer com ele no meio da praça, durante o dia. Ou seja, ele possuiu uma mulher que não era dele. Alguém iria fazer isso. E a Bíblia vai contar que o filho de Davi fez isso. Colocou uma tenda em praça pública e possuiu todas as mulheres do seu pai, para que o reino inteiro visse a humilhação que Davi estava passando. Meus irmãos, o profeta Natan traz à luz o pecado
de Davi, o pecado oculto de Davi. E o Espírito Santo hoje pode estar esclarecendo no seu coração algo que está em oculto em você. Algo que tu anda carregando que não pertence a você. Algo que você está fazendo que não era para você fazer. Algum lugar que você está indo que não era para você ir. Que o Senhor reprova. É hora de retornar. É hora de dizer como Davi: pequei contra o Senhor. É hora de fazer essa oração do Salmo 51. É hora de dizer para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Que possamos, irmãos, aprender não com o erro de Davi. Nós não precisamos chegar ao ponto que Davi chegou para reconhecer como pecador, para se reconhecer como alvo da misericórdia de Deus. Não precisamos chegar a esse ponto. Nem precisamos que um profeta venha e coloque o dedo na nossa cara e nos mostre onde está o nosso pecado, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando. Fala nessa noite que você está ouvindo. Vai falar no momento que, em outro que alguém veja. Fala todos os dias. O Espírito Santo fala todos os dias, no meu coração e no seu: arrependa-te. Arrependa-te de tu querer agir no lugar de Deus. Que nessa noite possamos nos reconhecer como pecador. Possamos nos reconhecer e pedir a Deus de coração quebrantado, assim como Davi, de coração quebrantado, a misericórdia e o perdão. Aí depois, meus irmãos, depois que se paga esse ciclo, Davi passou pelo processo. O processo de Davi naquele momento foi a morte da criança. Ali em Samuel 12 vai falar sobre isso, que Davi estava lá, a criança adoece. Depois que o profeta fala com ele, a criança adoece. E Davi então bota pano de saco, Davi chora, Davi pranteia por aquela criança. Ah, meus irmãos, mas aí a criança morre. A criança morre. É o processo, é o preço. É o preço que precisa se pagar. Por que uma criança, um inocente, teve que morrer para pagar o pecado de Davi? Essa criança é Jesus, que inocentemente morreu para pagar pelos nossos pecados. Mas nós não precisamos repetir todos os dias. Jesus não precisa morrer todos os dias para pagar o nosso pecado. Que nós possamos obedecer a palavra do Senhor. Que nós possamos reconhecermos todos os dias como pecadores, clamando pela misericórdia do Senhor, para que não precisemos pagar o preço. Porque cada vez que pecamos, cada vez que desobedecemos, cada vez que queremos tomar o lugar de Deus, é semelhante a Davi. E é necessário que um inocente morra. É necessário que um prego seja pregado naquela cruz novamente, para pagar pelo pecado. Que nós possamos nos arrepender, dia após dia, e dizer para mim: cria em mim, Senhor, um coração puro. Esquadrinha-me, veja o que está oculto, veja o que eu estou carregando que não é meu. Veja o que eu estou fazendo que não era para me fazer. Veja onde eu estou que não era para eu estar. Ó Espírito Santo, esclareça-me. Esclareça-me para que eu vá em direção contrária. Para que eu faça o que é para ser feito.
Que nós possamos nessa noite clamar por esse Espírito Santo, clamar por essa misericórdia, clamar por esse perdão. E que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor, faço minhas as palavras de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o meu espírito, Deus. Pai, que eu possa estar reconhecendo dia após dia como pecador e clamando pela tua misericórdia, Deus. Reconhecendo que só o Senhor é Deus, que eu devo ser o teu servo, obediente. Que as minhas palavras sejam sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, que eu não brinque de ser Deus. Que eu não fique de posição a dar ordens, brincando com a verdade. Senhor, que o Senhor possa me ajudar a ser obediente, assim como o Davi no Salmo 51 pede, que eu quero ser obediente, que eu possa também ser obediente à tua palavra, que eu possa ser audível, audito para o Senhor, que os meus ouvidos possam estar abertos, que o meu coração possa estar aberto, que a minha mente possa estar pronta e apta a entender a sua vontade na minha vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos, que teu Espírito Santo possa falar profundamente a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa noite, meu irmão. Amém. Obrigado, irmão Ricardo, pela palavra que nos edifica, nos abençoa. Deus continue te abençoando e te usando em nossa família de fé, nossa querida Igreja Batista Cuidar. Nós vamos passar agora para o momento de dedicação de dízimos e ofertas, tá bom? E que Deus esteja te abençoando, que você continue sendo multiplicada na tua semente, tá bom? E que o teu compromisso seja honrado e recompensado pelo Senhor. Obrigado por você que tem sido dizimista e ofertante fiel. Obrigado pela nossa campanha de missões, que foi um sucesso, né? Nós conseguimos ultrapassar o nosso alvo missionário, mais um ano, então glória a Deus por isso. Nós vamos passar agora para esse momento em que você vai poder ofertar, vai poder dizimar. Vai aparecer para você aí o número da nossa conta, vai aparecer para você o número do nosso CNPJ, que é o Pix da igreja. Então faça a tua oferta agora. Se você ainda não dizimou, ainda não ofertou, né? Se você não fez isso no mês passado, né? No mês de outubro, seja fiel no mês de novembro, dizime, oferte. Nós temos compromissos assumidos a serem honrados e nós fazemos isso porque você tem sido fiel ao Senhor. Eu te agradeço e eu louvo a Deus pela tua vida, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelas ofertas. Em seguida nós vamos cantar uma canção, um hino, e os irmãos poderão assim proceder à sua oferta através da transferência bancária, através do Pix, tá bom? Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esse culto que prestamos ao Senhor nessa noite. E te pedimos, ó Pai, para que o Senhor abençoe as ofertas que estão sendo, Senhor Deus, alçadas na noite de hoje e aquelas que foram também, ó Deus, recebidas, recolhidas durante a semana. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os irmãos que têm sido ofertantes e dizimistas fiéis. Abençoe aqueles que não podem ofertar, sustenta eles, ó Pai, e desperta, Senhor Deus, e continua abençoando, mas com despertamento, aqueles que não têm ofertado e podem fazê-lo. Ó Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Estejamos conscientes agora, tá bom? No Novembro Azul, que nós possamos estar orando pelos homens da nossa igreja. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até domingo. Domingo, já ia esquecendo aqui, mas eu preciso comunicar aos irmãos que domingo pela manhã nós teremos uma programação muito especial, que vai ser o fechamento do Outubro Rosa, né? Porque é o primeiro domingo de novembro, será o fechamento do Outubro Rosa,
e o início, o lançamento do Novembro Azul na nossa igreja. Então as mulheres estarão à frente, né, trazendo uma celebração com o fechamento do Outubro Rosa e início do Novembro Azul. Então será a celebração azul-rosa, tá bom? Você está convidado às 10 da manhã a estar conosco, seja de forma presencial ou seja através da transmissão online, e às 19 horas estaremos juntos para a celebração da Ceia do Senhor. Teremos ceia esse domingo à noite, então você é nosso convidado a participar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não vou, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou, só te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado.